Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora doutora Simone Aparecida Capellini, sou coordenadora do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, o LIDA, da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. E hoje, há um convite tão carinhoso, né, da Rosane e da Luciana, que é a Lu. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os problemas de aprendizagem no ensino fundamental 2 e médio, né? Como é que é possível ter uma atuação de qualidade com esses escolares em prol de uma identificação dessas alterações de aprendizagem que comprometem não só a leitura, mas a escrita, o cálculo matemático, enfim, né? As nossas crianças crescem do Fundamental 1, nós falamos muito sobre os problemas de aprendizagem no Fundamental 1 e esquecemos que essas crianças crescem, né? Então, é muito importante que a gente considere que essas crianças, quando elas chegam no Fundamental 2, elas têm uma mudança muito grande de metodologia, de didática na hora da passagem do conteúdo, que é, na verdade, um número maior de professores para ministrar aulas em tempos menores que o tempo que essa criança já estava acostumada até o final do Fundamental 1. Isso, junto com mudanças, na verdade, né, que não envolvem só o conteúdo, mas às vezes da própria estrutura da sala de aula, acaba podendo gerar realmente alguns problemas que podem se somar àqueles que elas já trazem, né, com elas do ensino fundamental 1. Então, é muito importante que a gente conheça essa realidade, né? A realidade do que é o Fundamental 2, por exemplo, nas nossas provas de avaliação específicas que o governo faz para saber o desempenho dos estudantes. Então, eu não sei se vocês sabem, mas quando nós vamos atrás, né, dos dados oficiais do governo, que estão todos disponíveis, né, no site do INEP, nós temos, por exemplo, que o SAEB de 2017 revela que 1,6% dos estudantes brasileiros que estão no ensino médio demonstram níveis de aprendizagem considerados adequados da língua portuguesa. Mas vocês, quando leem essa mensagem, vocês sabem o que isso significa? 1,6 de uma população de 1,4 milhão são 20 mil estudantes. Então, é um número muito baixo, né? Não é um número muito alto. Então, quando a gente olha para esse número, né, a gente começa a entender que, por exemplo, você pode e vai ter escolares nesse ensino médio que vem carregando problemas, né, desde o ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, que é a questão, por exemplo, da dificuldade para localizar e recuperar informações, né, no texto, por exemplo. Eles têm uma dificuldade muito grande de integrar e interpretar textos, principalmente levando em consideração que a gente tem uma mudança muito grande de portador de texto, né, do Fundamental 1 para o 2, aonde a carga de textos expositivos vão ser maiores no Fundamental 2 do que no Fundamental 1. Apesar de muitas escolas, principalmente as escolas particulares, já trazerem os textos expositivos no Fundamental 1, mas a carga no 2 é muito maior. Então, essas crianças têm essas dificuldades de localização e recuperação da informação, porque elas só conseguem identificar aquilo que é literal, aquilo que é mais visível, aquilo que é mais elementar ao texto. Então, isso preocupa um pouco, né? Porque disciplinas como biologia, como ciências, como história, elas dependem, né, de uma compreensão de texto da mesma forma que a matemática, né? Porque daí, no Fundamental 2 e médio, eu tenho uma carga muito grande de resoluções de problemas que exige muito, né? Além de um bom vocabulário dessa criança, um nível de inferência mais definido, mais desenvolvido, que muitas vezes esses escolares não têm. Então, eu chamo a atenção de vocês para um fato que está hoje muito presente na nossa realidade clínica e educacional e que muitas vezes nós não sabemos lidar. Por quê? Porque, primeiro, que a gente tem uma carência de instrumentos de avaliação muito grande para o Fundamental 2 e para o ensino médio.
E segundo, porque até muito recentemente, esses escolares não chegavam para nós, né, no momento aí de uma avaliação, e só para um momento de intervenção. Então, tudo isso, né, quando se soma, acaba trazendo para o clínico ou para o profissional da área da educação uma sobrecarga muito grande, né, de entender, mas espera aí, né, o que é realmente esse problema, o que é uma dificuldade, porque já vem se arrastando um problema de aprendizagem desde o Fundamental 1, e o que é o transtorno, né? Até porque, quando a gente fala em sistema educacional, nós falamos de um país que vive uma realidade muito ruim, né? E aí hoje está todo mundo atribuindo os problemas de aprendizagem a questões relacionadas à pandemia. Mas será que essa população de Fundamental 2 e médio realmente sofreu com a pandemia apenas? Ou já não está sofrendo com questões de não ter métodos que são mais específicos para identificar essas dificuldades de aprendizagem mais precocemente, e essas dificuldades vão se somando e vão trazendo problemas que mais tarde podem ser confundidos com transtorno. Vocês querem que eu faça um resgate dessa informação para a gente pensar que talvez não seja só a pandemia que tenha trazido esse problema para nós, nos nossos adolescentes e jovens adultos? Quando a gente olha para trás, nós tivemos várias reportagens dizendo que, por exemplo, antes da pandemia, né, entre 2018 e 2019, nós tivemos várias notícias chamando a atenção, por exemplo, que mais da metade dos escolares de 14 a 17 anos tem desempenho suficiente em português e matemática, né? Outras notícias chamam a atenção para problemas, por exemplo, de que 70% dos alunos concluintes do ensino médio têm o desempenho insuficiente em português e matemática. Pensar que, por exemplo, 7 a cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática, isso em reportagem datada de 2018, porque foi uma entrevista realizada pelo MEC. Então, a gente percebe que, por exemplo, quando nós vamos olhar para antes desse período pandêmico, nós temos, por exemplo, dados que remetem ao fato de que esta criança, ela ou esse adolescente, ele já estava vindo com problemas que não foram solucionados dentro da escola, dentro do seu período de escolaridade. Até que chega a pandemia, e aí a gente começa a ter outras informações com relação a esses estudantes, como, por exemplo, o INEP apontando em publicação realizada em 2020 que todos os níveis da educação básica pioraram devido à pandemia. Vamos entender educação básica do ensino fundamental 1 ao ensino médio. Por outro lado, né, eu preciso lembrar que, por exemplo, também em 2020 saíram muitas publicações dizendo que o ensino à distância contribui para a perda da qualidade da educação. Será? Será que nós já não estávamos perdendo essa qualidade na educação? Será que nós não estávamos deixando de olhar, né, esse estudante com um rigor maior para saber se, olha, ele estava mesmo apto, sem nenhuma dificuldade, quando ele terminou o Fundamental 1 para poder passar para o Fundamental 2 ou passar do Fundamental 2 para o médio? Ou será que, na verdade, eu não me preocupei em fazer essa verificação de desempenho? Porque, na verdade, no fundo, né, essas crianças vão superando as suas dificuldades ao longo da seriação. Nós sabemos, né? Então, nós que estamos na clínica, ou nós que estamos no cenário educacional, sabemos que isso não é bem verdade, né? Eles não vão superando com o tempo. As dificuldades, elas vão se avolumando com o tempo, né? Tanto isso é verdade que agora, saindo do tópico adolescente e entrando, né, no que a gente já imaginava que iria acontecer, né, com as crianças do ensino fundamental 1, então, assim, né, na verdade, olha só, próprio registro do INEP dizendo que a porcentagem de crianças de segundo ano que não sabem ler e escrever nem palavras isoladas dobram no período da pandemia. Bom, então, nós já sabíamos que as crianças do segundo ano não sabiam ler palavras isoladas. Então, agora, o número dobrou, mas não dá para falar que isso foi por conta da pandemia. Hoje, essa criança, né, que na pandemia estava, né, passou pelo segundo ano, hoje ela vai estar em qual ano? Quarto ano indo para o quinto.
Então, preciso olhar para essa criança, porque daqui a pouco ela vai estar no Fundamental 2. E se ela não consegue nem entender ou fazer o reconhecimento de uma palavra isolada, imagina uma palavra dentro de um texto. Num texto para compreensão narrativa, ou para um texto de compreensão expositivo, ou para resolução de um problema. Então, pensar em como que está se dando essas manifestações dessas dificuldades de aprendizagem é muito importante. Por quê? Porque o ensino médio teve um decréscimo grande de matrículas em 2022. Aonde que estão esses escolares? Eles evadiram da escola? Aonde que eles estão? Então, lembra quando eu falo para vocês a necessidade da gente cada vez mais entender o que é esse quarto mundo, né? Quem é esse escolar que está fora, que está à margem do sistema educacional, não porque teve uma pandemia agora, mas porque ele já não estava dando conta do que era esse processo de escolarização normal, e agora ele não volta, né? Porque ele foi trabalhar por alguma necessidade, ele foi, na verdade, constituir, né, a sua vida profissional, porque na realidade ele não conseguiu dar conta de dar seguimento para a sua vida acadêmica. Por isso, né, que eu estou aqui e que eu aceitei, né, na verdade, o convite do Lavia, para a gente poder abrir esse canal de discussão, né? É muito importante vocês entenderem que a gente agora começa a ter um olhar diferenciado justamente para esses escolares que estão em séries mais adiantadas, porque são eles que precisam ascender ao mercado de trabalho. São eles que precisam da escolaridade para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, é por isso, né, que nós estamos aqui discutindo essas questões. Eu estou fazendo perguntas provocativas para vocês, porque eu espero que a gente possa se encontrar em breve, para que nós possamos estar juntos num dos próximos cursos do Lavia, que para vocês, especialmente, a gente está contando que se inicia no dia 11 de fevereiro, para que a gente possa, então, abrir discussões mais sérias e entender quem é essa população. Nós só vamos conseguir entender quem é essa população, saber como agir numa melhor forma de avaliar, numa melhor forma de intervir, numa melhor forma de preparar esse indivíduo, né? Até mesmo para o mercado de trabalho, por que não, né? Porque o mercado de trabalho, ele exige o domínio de muito vocabulário, ele exige o domínio de muita compreensão de significados, de leitura, e é um momento em que talvez a gente precise parar, refletir e saber qual é a melhor conduta que nós temos que tomar para ajudar melhor os nossos adolescentes e jovens adultos a ter uma melhor dignidade nesse processo de ensino e aprendizagem. Espero estar em breve com vocês e eu agradeço muito a atenção por esse breve tempo que tivemos juntos. Um grande beijo e até logo mais.